O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro, disse que a Polícia Federal estaria sob influência direta do magistrado. Talhaferro afirmou que foram presenciadas reuniões virtuais em que o ministro Alexandre de Moraes participava ao lado de delegados da Polícia Federal para definição de estratégias. Que existe proximidade muito grande entre todos os judiciários, né? Entre TSE, STF, STJ, CNJ, Tribunal de São Paulo, Tribunal de São Paulo, todos eles, muitas pessoas ali grandes, pessoas que foram Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, todos eles frequentavam o gabinete de Alexandre de Moraes. Então, existe uma grande proximidade entre essas pessoas. São nomes que só trocam de gabinete. Uma hora é juiz auxiliar do ministro tal, outra hora do ministro tal, uma hora é secretário do presidente da presidência do TSE, outra hora está no CNJ, outra hora está no STJ. Então, é uma rotatividade de pessoas já conhecidas, tá? De grande familiaridade de Alexandre de Moraes, visto que ele pertenceu à instituição Ministério Público de São Paulo, e tudo isso mostrou para mim que ali era um meio contaminado. Sequer eu poderia fazer alguma coisa dentro daquilo. Polícia Federal, então, esquece. A Polícia Federal, eu presenciei que ela está em poder de Alexandre de Moraes. Tive reuniões virtuais remotas entre eu, Moraes, Schor e o próprio Ayrton, para traçar estratégia. Eu nunca vi um juiz traçar estratégia com um delegado de Polícia Federal, entendeu? O Silvio, hoje o Talhaferro concedeu mais uma entrevista ao jornalista Cláudio Dantas, enfim, e ele falou, citou da proximidade de algumas autoridades com o ministro Alexandre de Moraes, e um nome chamou a atenção que nós conhecemos bem, é o do delegado federal Fábio Schor, que ele cita ali que sentava ao lado do ministro Alexandre de Moraes para desenvolver, elaborar estratégias. Olha só, Paula, o perito, o Eduardo Talhaferro, que trabalhou nessa central clandestina, nesse gabinete clandestino ligado a Alexandre de Moraes, tem dado várias entrevistas. Ele falou hoje ao canal do jornalista Cláudio Dantas, falou mais cedo pela manhã à rádio Auriverde, e ele falou, sobretudo ontem, naquela comissão no Senado, na qual ele provou que o processo eleitoral no Brasil foi maculado. O processo passou por fraude de documento, adulteração de documento. E ele mostrou um documento em que ele mesmo adulterou, e a ligação de como determinadas reportagens saíam, a operação da Polícia Federal era preparada e depois os documentos eram com datas retroativas, ou seja, algo que a revista Oeste trouxe na sua capa quando revelou a fraude exposta, e lembrou da polícia soviética, lembrou de Lavrenti Beria, que dizia, me dê um nome que eu te darei um crime. Então isso está muito claro, isso ficou muito claro na sessão de ontem no Congresso Nacional, e cada vez que o Talhaferro fala, ele vai dando mais alguns elementos, prestando um serviço. Agora ele está prestando um serviço ao país, revelando que algo precisa ser urgentemente investigado. O que aconteceu de fato nesse gabinete clandestino? Lembrando que ele assinava, ele elaborava parecer sendo nomeado pelo TSE e não pelo STF. Como é que... E aí tinha uma conversa, não, isso aqui tem que sair pelo TSE, pelo STF. Ele tem dado nome de pessoas que frequentavam esses gabinetes. Em relação à Polícia Federal, e ele cita isso também em todas as suas falas, vamos lembrar que antes da posse do Lula, no final de 2022, já com o anúncio de que Flávio Dino seria o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele dá uma entrevista ao jornal O Globo, uma entrevista que nós já utilizamos em reportagens também nas nossas capas, no nosso site, e o Flávio Dino diz, o Lula me pediu para cuidar das polícias. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, cuidar da cúpula das polícias. E foi o que ele fez. Ele aparelhou a cúpula das polícias ideologicamente, politicamente. A Polícia Federal é uma instituição séria.
Polícia Rodoviária Federal, que o ministro Ricardo Lewandowski quer acabar, aliás, ele quer transformar numa guarda pretoriana do petismo, da ditadura de esquerda, né? Algo nada mais comunista, socialista do que uma atitude como essa. Essa polícia é uma polícia honrada, que tem agentes federais, peritos, todos oficiais, delegados sérios, concursados, preparados, mas infelizmente a cúpula foi talhada pelo Flávio Dino para servir ao regime, e isso está cada vez mais escancarado. Deixa eu passar para a Ana. Ana, como é que está a repercussão da vaza-toga aí nos Estados Unidos? O Talhaferro fez menção ao Fábio Shor, delegado de polícia, que é um nome que está em evidência não só aqui, mas imagino eu também nas investigações que correm, né, na Justiça da Flórida. Bom, vamos lá, Paula. O que o Talhaferro diz, né? Definição de estratégias, ou seja, reunião entre ministros, principalmente Alexandre de Moraes, com a Polícia Federal, o delegado Fábio Shor, que nós já sabemos muito bem quem é Fábio Shor, para definição de estratégias. E aí fica o questionamento, até onde essas estratégias foram aqui nos Estados Unidos? O Adriano Oliveira Camargo, que era, não sei se já saiu do cargo, adido da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos e que tinha até uma certa autonomia para algumas consultas no sistema de imigração dos Estados Unidos, o Adriano Oliveira Camargo, será que ele fazia parte dessa definição de estratégias? Paula, o que eu posso falar sobre o caso Felipe Martins aqui nos Estados Unidos? Não posso falar muito. Há algumas linhas já de condutas aqui nas investigações. Agora vai tomar uma esfera criminal para que algumas tarjas em alguns documentos oficiais elas sejam tiradas e alguns nomes apareçam. Mas eu vou deixar um recado aqui para todos aqueles que estejam querendo impedir que as investigações avancem, para todos aqueles no Brasil ou nos Estados Unidos, todos os nomes serão expostos, porque há um sistema que faz parte do ICE, que é da polícia a equipe de imigração, não é só a imigração de aeroporto, a CBP e o DHS. O ICE é o conjunto das fronteiras, aquele que está fazendo essa operação toda que vocês veem na televisão, nas reportagens de deportação, de busca de imigrantes ilegais, de criminosos. Há um sistema dentro do ICE que toda e qualquer movimentação no sistema de imigração fica registrado. E mesmo se a pessoa tenta apagar, a tentativa de apagar ou de corrigir alguma coisa manualmente, fica registrado. Portanto, o recado, tomara que esse recado chegue onde tem que chegar. Quem estiver tentando frear as investigações, os nomes serão expostos, mais cedo ou mais tarde. É isso. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.